Oi, Nono, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai lá no livro 1 ainda trabalhar um novo tema, é desequilíbrios ecológicos nas cadeias alimentares. Então, a gente viu cadeias e teias alimentares, que são as relações alimentícias entre os indivíduos. Quem é heterotrófico, quem é autotrófico, base de cadeia, topo de cadeia, quem gera energia, o fluxo de energia dentro da cadeia. Agora a gente vai ver como ações antrópicas, ou seja, ações do homem, vão influenciar nessa cadeia. O que a gente pode fazer que vai afetar diretamente essas cadeias alimentares, tá bem? Além da poluição e do lixo, resíduo sólido, que a gente consegue ver macroscopicamente, que vai retirar não só espaço, mas também oxigênio, nutrientes, tudo isso que a gente precisa para ter uma cadeia saudável, a gente tem outros tipos de resíduos humanos que vão estar ali presentes dentro de uma cadeia e vão afetar diretamente a vida daqueles animais, tá? Toda vez que a gente joga um resíduo tóxico na água, metal pesado, mercúrio, chumbo, quando a gente joga alumínio também na água, tudo isso vai voltar para dentro dessa cadeia alimentar. E o que vai acontecer com esses produtos, esses metais pesados? Eles vão se acumulando, vão aumentando o seu número ao longo da cadeia. Esse é o processo de bioacumulação. Quando você tem resíduos industriais sendo jogados no rio, quando você tem resíduos de minérios sendo jogados em algum afluente de água, principalmente de água, o que você vai ter naquela cadeia ali próxima? Uma bioacumulação. Aqueles metais vão se acumulando ao longo da cadeia alimentar. Por quê? Se eu tenho na base da minha cadeia, vamos supor que vamos tratar de um cenário aquático, um peixe, tá? Um peixe pequeno que come algas. Aquele chumbo vai estar presente na água ali. Aquela alga, na hora de fazer a fotossíntese, ela vai utilizar, aquele chumbo vai estar presente na fotossíntese dela, porque ela vai absorver do ambiente que ela está. O peixe, para poder sobreviver, ele não pode comer uma alga só. Ele tem que comer, por exemplo, 5 algas. Então, aquele peixe já tem 5 vezes mais a quantidade de chumbo que aquela alga tinha. Quem comer aquele peixe, não vai comer um peixe só, vai comer 2, por exemplo. A pessoa que comeu o peixe já tem 10 vezes mais a quantidade do que a alga tinha, tá? Então, o que vai acontecer? Conforme a cadeia vai aumentando, os predadores vão consumindo mais presas. E conforme eles estiverem contaminados, essas presas, vai acumulando a contaminação até chegar no topo de cadeia. Hoje, a gente tem contaminações por, como eu falei, chumbo, mercúrio, vários metais pesados já na nossa alimentação. A gente tem uma coisa que todo mundo está falando hoje em dia, né, que é o tal do microplástico, que ou parte de um plástico grande ou realmente plásticos pequenos, de glitter, de alguns esfoliantes para pele que usam esse microplástico. E esse plástico vai parar na cadeia alimentar e volta para a gente, ok? Então, tudo que a gente joga na natureza, de uma maneira ou de outra, vai voltar para a gente. Seja pela nossa alimentação, seja pelo nosso ar, seja por qualquer meio, porque a gente não está fora dessa natureza. A gente tem que lembrar sempre disso. Toda vez que se fala de desequilíbrio, de conservação do ambiente, de ecologia e coisas afins, a gente tem que lembrar que nós não vivemos a par da natureza, nós vivemos dentro dela, nós fazemos parte dela. Então, tudo que a gente está fazendo em volta, a gente está fazendo com a gente mesmo. Então, primeiro ponto para vocês é a bioacumulação, seja ela de metais pesados, seja ela de microplástico, tá? Alguns produtos utilizados, principalmente na nossa agricultura, também
tem esses metais. Por incrível que pareça, parece bobeira, mas agrotóxico, quando a gente fala de pesticida, o uso de agrotóxicos, que quando se aumenta esse uso ou quando se começa a usar esse tipo de substâncias químicas, a gente está introduzindo na cadeia alimentar diretamente no que a gente come, introduzindo metais pesados, introduzindo coisas tóxicas na nossa cadeia alimentar. Então, quanto mais inseticidas, pesticidas, agrotóxicos no geral, fertilizantes artificiais a gente usar na nossa cadeia, mais a gente vai estar se contaminando. E como nós somos animais topo de cadeia, tá? A gente está lá no topo, a gente ou precisa comer muito para poder estar alimentado, não adianta a gente comer só uma vagem ou uma batata, que não vai adiantar. A gente precisa ter uma alimentação rica e variada. Então, quanto mais a gente tiver dessas coisas na nossa cadeia, mais a gente vai estar se contaminando diretamente. O outro problema que a gente pode encontrar é a eutrofização. Eutrofização é um processo que acontece nas águas quando há uma liberação de matéria orgânica muito grande, matéria orgânica e inorgânica muito grande, que vai gerar uma base para aquelas algas ou principalmente cianobactérias que estão ali na superfície daquela água. O que vai acontecer? Se eu tenho despejamento de esgoto muito grande ou de algum outro material orgânico, de um resíduo orgânico, que eu vou ter a presença de nitrogênio, fósforo em grande quantidade, as algas que estão ali, principalmente as cianobactérias que vivem na superfície daquela água, vão começar a utilizar aquele material para fazer a sua fotossíntese. E aí faz fotossíntese, faz fotossíntese, faz fotossíntese, faz fotossíntese e vai crescer o número de bactérias, de algas ali naquela superfície da água. É aquele musgo, aquele lodo verde que a gente vê em alguns locais, tá? Que vocês podem ver aí na apostila de vocês, aqui na parte de baixo. E isso é uma proliferação de cianobactérias, muito provavelmente. E aí, conforme essas bactérias se proliferam, elas vão liberar oxigênio, ok. Mas elas vão crescendo, impedindo que as plantas que estão embaixo, as algas que estão embaixo, realizem essa fotossíntese. E aí eu vou ter um problema. Por quê? Essas cianobactérias estão na superfície da água. O oxigênio que elas liberam vai para a atmosfera, não vai para dentro da água. Quem realiza essa troca de oxigênio dentro da água são as algas que ficam mais profundas, as plantas que ficam mais profundas. Então, as minhas cianobactérias vão tomar conta, vão impedir que a luz solar entre. Além de eu ter o resíduo orgânico, eu vou ter o impedimento da entrada da luz solar. Então, essas algas de fundo, essas plantas de fundo, não vão conseguir realizar fotossíntese. Sem realizar fotossíntese, a minha taxa de oxigênio vai cair. A minha taxa de oxigênio caindo, os meus peixes e os outros animais que vivem ali dentro daquele lago, daquele local, normalmente é uma água mais parada, tá? Daquele local, daquele corpo hídrico, eles vão morrendo gradativamente. Então, esse é o grande problema. A gente leva uma grande quantidade de matéria orgânica para um local principalmente fechado, um lago, uma lagoa que tem pouca troca de água, e aí começa esse processo de eutrofização, tá? Que é um surgimento de bactérias, de cianobactérias, de algas de superfície que vão tampar, impedir que a luz solar entre e impedir a troca de oxigênio dentro do corpo hídrico. E impedindo isso, a gente tem a morte de peixes, de crustáceos, de outros animais que dependiam daquela água e daquela luz solar que estava ali, tá bem? Então, a gente vai fazendo coisas erradas e causando esses processos, não só nos animais, mas nas plantas, até muita gente levar à extinção. Extinção é quando a gente não tem mais a presença daquele material genético, daquela espécie no nosso planeta, tá? Nós seres humanos, já extinguimos milhares de espécies.
com a nossa trajetória humana, desde quando a gente surgiu até chegar nos dias de hoje. E cada vez mais a gente está colocando mais animais em processo de extinção, mas não só animais, animais e plantas. Depois eu vou colocar para vocês lá no Classroom uma matéria, eu acho que ela é do ano passado, se eu não me engano, ela é do ano passado, mostrando a lista de animais que a gente já extinguiu, a quantidade de animais, e vou colocar também o livro vermelho, que é o livro de animais em extinção, para vocês darem uma olhada. Então, quando a gente fala de pequenos processos do nosso dia a dia, de pequenas lutas que a gente poderia estar travando, a gente fala desses processos maiores, processos de bioacumulação, processos de eutrofização da água, processos de extinção. Falando um pouquinho sobre a eutrofização da água, eu imagino que a maioria de vocês mora aqui na Baixada Fluminense. E a gente teve um processo muito estranho com a água da SEDAI recentemente, né? Então, esse processo é decorrente não de uma eutrofização, obviamente, que tem lugares lá que tem eutrofização, mas de uma liberação excessiva de matéria orgânica naquele local, que fizeram uma proliferação excessiva das cianobactérias, das algas que tinham lá, que liberam aquele gosto estranho na nossa água, que fazem a água ficar com aquela coloração estranha. Não é de hoje que a gente sabe que a nossa água que vem lá do Guandu, né? Se vocês não sabem, estou falando para vocês agora, a nossa água vem do rio Guandu, ela é tratada lá em cima, tem uma estação de tratamento de água, que é enorme, gigantesca, trata milhares e milhares de metros cúbicos de água, mas o problema é que a água que a gente está consumindo, antes mesmo dela ser tratada, ela tem uma liberação muito grande, muito alta de matéria orgânica, tá? Seja esgoto de casa, seja resíduos de agricultura, tudo isso está sendo liberado lá em cima. E às vezes a gente sente mais forte essa liberação, e isso vai afetar diretamente a nossa população. Por último, para falar com vocês, a gente vai falar de uma coisa que, na verdade, a gente já falou antes, que eu comentei com vocês, até cobrei na prova de vocês, e agora a gente vai voltar a falar, que é a tal das espécies exóticas. O que seria uma espécie exótica? Uma espécie que não é naturalmente dali. Ela não é adaptada para aquele meio, ela veio de um outro lugar. Normalmente não, sempre trazida pelo homem, tá? Colocada num local que não é dela, seja de propósito ou acidentalmente. E qual é o problema de eu introduzir espécies exóticas no ambiente? Vocês já sabem, responderam até na prova. A gente tem uma competição muito maior, uma competição que chega a ser desleal com os moradores que estavam ali, com aquelas plantas, aqueles animais, aqueles seres vivos que estavam naquele local, porque eles já estão adaptados a viver ali, aos parasitas dali, à competição dali, à predação dali. Quando chega uma espécie nova, normalmente o que ela vai fazer? Ela não tem predador, ela não tem parasita, então ela vai começar a acumular de maneira exorbitante o espaço e os recursos que tem ali, sobrepondo uma espécie já nativa, ok? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem alguns casos disso, mas um mais clássico de todos. Esse não é o único problema, mas um dos problemas da extinção do mico-leão dourado, não extinção, ele ainda não está extinto, não, do processo de extinção do mico-leão dourado, além da perda das matas por desmatamento, para poder construir casas, para poder plantar, enfim, dezenas de coisas. Além do desmatamento, a gente tem a introdução de uma espécie de micos que não faziam parte daqui, que é aquele micozinho que a gente vê por aí, que é o Calitrix. Esse mico, ele não faz parte da nossa flora natural, faz parte do Brasil, mas não daqui, dessa região da Mata Atlântica, no Rio de Janeiro. Principalmente que a gente vê rodando por aí, que é o Penicillaca, se eu não me engano. Enfim, o Calitrix, ele ocupa o nicho do mico-leão dourado, então ele vai competir com esses animais. Então eu tenho dois problemas. Eu tenho um desmatamento muito grande que está acontecendo ainda hoje, tá? Com a nossa Mata Atlântica,
E eu tenho um segundo problema, que é a introdução de uma espécie que não é daqui, uma espécie exótica, que não fazia parte da nossa flora natural, da nossa fauna natural, e vai competir com o nicho do mico-leão dourado. Então, esses dois processos em conjunto estavam levando, né, o nosso querido mico-leão dourado à extinção. Mas a gente já conseguiu recuperar através de processos de reflorestamento e outras coisas. Então, é isso, pessoal. Vocês prestem muita atenção nas coisas que vocês fazem que podem influenciar diretamente o ambiente, tá? Eu tenho vários amigos falando de mico, né? Vários amigos é boa, porque a gente vai cada vez mais propagar essas espécies, principalmente quando a gente trata com contato humano. Isso é muito perigoso para qualquer espécie selvagem, tratar ela com contato humano, porque elas vão roubar a casa das pessoas e acabam sendo agredidas e mortas por causa dessas coisas. Então, a gente trata a natureza com respeito, que ela também vai tratar a gente com respeito. Para fechar, vocês podem fazer a página 166, 167 e 168, 169. Façam com cuidado, com carinho, prestem bastante atenção na hora de fazer os deveres. Essa matéria também é tranquila, muito rápida, muito fácil. Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no Classroom e coloquem o nome aqui embaixo. Já esqueci. Coloquem o nome aqui embaixo para saber quem assistiu a aula. Um beijo e até a próxima.